Olá pessoal, tudo bem? Sou Maurício, cientista social, terapeuta e constelador familiar de formação, e sou criador e idealizador dos grupos e diálogos gays. E hoje vou trazer para vocês a reflexão sobre se existe constelação familiar específica para os LGBTQIA+. Nos estudos e leituras de Bert Hellinger e nas pesquisas sobre o trabalho de consteladores familiares, eu encontrei pouca coisa, ou quase nada, sobre a temática da homossexualidade. E duas situações foram as mais motivadoras para eu me desafiar a fazer esse trabalho. Primeiro, as experiências de Bert e as suas observações acerca das situações em que a questão da homossexualidade surgia nas constelações e a expressão dos emaranhamentos sistêmicos que a envolviam me pareciam e parecem um tanto insuficientes. Aqui cabe dizer que não tenho a pretensão de desqualificar as manifestações de Bert sobre a temática da homossexualidade, até quem sou eu para fazê-lo, né? Então, somente eu acho importante localizar que, apesar de toda a abertura e conhecimentos teóricos que o levaram a produzir uma metodologia de trabalho sistêmico fenomenológico sem igual, ainda assim, a sua origem cultural alemã, a sua experiência religiosa e conservadora, ele foi um padre, né, católico, missionário na África por anos, e também a sua trajetória formativa na psicologia e psicanálise, no momento da história em que se contradiziam as posturas morais, éticas, religiosas e acadêmicas, podem, em certa medida, ter influenciado as suas observações acerca dos fenômenos que abarcam a homossexualidade. E reconhecer a possibilidade de haver um limite não é afirmá-lo necessariamente. Como disse, eu não tenho autoridade para tanto. É tão somente uma curiosidade investigativa que me permite querer alçar voos no sentido de pesquisar, no campo, a partir das constelações familiares com homens gays, de como esses emaranhamentos ocorrem e, se possível, validar ou ampliar as percepções acerca desses emaranhamentos. A segunda motivação é porque eu fiz algumas tentativas de aproximação e diálogo com consteladores, com escolas, institutos, centros tradicionais de formação em constelação familiar e não obtive, por parte de nenhum deles, espaço para dialogar e aprofundar essa minha curiosidade investigativa. Em umas eu fui tratado como somente mais um aluno, sem a devida importância para esse meu interesse particular de investigação. E em outras, fui tratado como alguém que, falando do meu lugar de criança, ainda teria questões a enxergar e a lidar com relação à minha sexualidade. E é importante dizer que essas duas posições expostas, entre outras que recebi, podem até estar cobertas de razão, e podem ser ou não validadas, bastando somente fazer uma constelação que me permita olhar para isso e enxergar a sua dimensão de verdade. Também importa dizer que essas e outras tantas possíveis leituras que busquem ampliar esse meu interesse não têm, nenhuma delas, maior grau de importância do que o simples desejo e interesse em pesquisar as questões da homossexualidade a partir da constelação familiar. Não com o objetivo de explicar ou justificar a homossexualidade, suas origens e suas causas, mas tão somente enxergar os fenômenos, os enredamentos, as repetições, as exclusões, as representações e tantos outros elementos sistêmicos que possam ser percebidos e experimentados a partir das experiências homossexuais. Mas eu gostaria de deixar aqui duas questões para nossa reflexão. Primeiro, por que e se não podemos transpor os limites da observação sobre a homossexualidade na constelação familiar, partindo do que Bert nos ensinou? Segundo, por que ainda é tão difícil para muitos e muitos consteladores e consteladoras se abrirem e se permitirem ampliar o olhar sobre o tema da homossexualidade, entre outros, que possam ajudar a revelar novos enredamentos e emaranhamentos que talvez estejamos deixando de enxergar? Bert sempre nos ensinou que devemos estar abertos ao que o campo quer nos transmitir e que essa é uma postura fundamental para o bom e para a boa constelador-consteladora. Nos abrirmos para outras e novas possibilidades é assumirmos essa postura, ao meu juízo. E essa é a proposta dos grupos de diálogos gays: serem inicialmente um espaço terapêutico e de pesquisa em constelação familiar para homens gays. Como espaço terapêutico, será um ambiente fechado, controlado, seguro, confidencial e confortável para você se expressar e ter a oportunidade de ser acolhido em suas questões subjetivas e individuais. Como espaço de pesquisa, será um ambiente de vivência, experimentação, experienciação, de exercícios sistêmicos fenomenológicos e de prática da constelação familiar, sempre que o campo assim se apresentar e os participantes assim o desejarem. Por isso que no mês do orgulho LGBTQIA+, você, homem gay, é meu convidado especial para participar gratuitamente do primeiro encontro dos grupos de diálogos gays, que acontecerá no dia 14 de junho. Você pode participar se inscrevendo através do link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo.
E se gostou desse conteúdo, deixa um like, um comentário ou uma pergunta, se inscreve no canal do YouTube e ativa o sininho para receber a notificação sempre que postarmos um novo vídeo. E não deixa de seguir o nosso canal do Instagram, @dialogosgays. Um abraço a todos vocês e espero vocês no dia 14. Até lá!